Bom dia, boa tarde. Bom dia no Brasil ainda, boa tarde para quem se conectou da Itália. É um grande prazer. Eu sou Ivan Aliberti, eu sou o Business Manager da Italcam e o coordenador do Coinfra. Coinfra é o Comitê de Infraestrutura, Logística, Transporte e Mobilidade da Italcam e sarei, neste momento, para este evento, o moderador. O grande título, importantíssimo título deste evento é a integração logística no Brasil, desafios e oportunidades. E quem que vai participar? Vai participar pela Italcam a nossa diretora Adriana Mira, o Richard Schaffer, General Manager Ásia, que é o presidente do Coinfra, a Flávia Vasquez, que é Head of Business Development da GES e diretora do Coinfra, o José Victor Mamede, direttore esecutivo da JVM Consultoria e vice-presidente do nostro Coinfra. E nós temos a grande honra de ter três participantes de três importantes empresas: o Eudis Furtado, diretor comercial Operação Sul da Rumo, setor ferroviário; o Luiz Torelli, diretor de operações da Entrevias Concessionárias de Rodovias pelo setor rodoviário; e o Jaime Battista, Head of Corporate Sales, Aliança Logística e Navegação, empresa de cabotagem para o setor portuário. Agradeço a participação de todos que se inscreveram. Tivemos mais de 100 inscritos. Neste momento temos quase 80 pessoas que estão participando, que nos estão acompanhando. Só para lembrar rapidamente, cada palestrante terá 15, 20 minutos, ok? Para a apresentação. No final, teremos 15 minutos para as perguntas. Todos os participantes podem fazer perguntas pelo Q&A aqui nesta ferramenta. Eventualmente, as perguntas que não foram respondidas, pedimos que nos enviem para italcam@italcam.com.br, que é nosso endereço, e depois recolheremos a resposta para responder appunto às pessoas que não conseguimos responder. Para fazer a saudação de abertura deste evento, eu passo a palavra à nossa diretora-geral, Adriana Mira. Por favor, Adriana. Obrigada, Ivan. Bom dia a todos. Em nome do presidente Graziano Messana, eu gostaria de cumprimentar o Richard Schaffer, a quem agradecemos por ter aceitado a cadeira de presidente do Coinfra. Cumprimento também os demais palestrantes e o público que nos acompanha. O Coinfra traz para tema nesse webinar os desafios e as oportunidades da integração logística no Brasil. Unir as peças da logística brasileira é um imenso desafio, mas nós não temos dúvidas que a integração eficiente dos elos de uma cadeia logística podem aumentar os ganhos de todas as organizações. A gente traz aqui como exemplo o mercado do e-commerce no Brasil, né, que mesmo que após a crise econômica, que foi intensificada com a pandemia, vem crescendo muito. O Brasil se consolidou como um dos mais desenvolvidos mundialmente nesse segmento. Por isso, é importante entender o panorama atual da logística do Brasil. E esse conhecimento não é só importante para a questão do e-commerce, mas também para o agronegócio, que impulsiona tanto a nossa economia. A Italcam promove, então, através do nosso Comitê de Infraestrutura, Construção, Logística, Transporte e Mobilidade, como bem disse o Ivan, é um comitê bem abrangente, uma discussão com vários atores desse mercado para apresentar esse cenário de oportunidades no setor brasileiro, né? E discutir também os desafios para serem superados. Então, desejo a todos um ótimo evento e agradeço ao Ivan Aliberti e à Bárbara pela condução e apoio ao comitê. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. Uma palavrinha mais sobre a Italcam. A Italcam é uma Câmara de Comércio reconhecida pelo governo italiano, é uma das câmaras de comércio no exterior da Itália mais forte,
que existe. Temos uma história muito importante, temos uma história que começa no 1902, nasce fundamentalmente para colaborar ao desenvolvimento da relação econômica e culturais entre o país Brasil e Itália, dois maravilhosos países. No último 2, 3 anos, inclusive com a chegada do nosso presidente Graziano Messana, a Italcam pegou uma direção volta muito a fazer sinergia para criar negócio, e nós estamos conseguindo com a ajuda de todos vocês. Agora, termino de falar e queria, antes que tudo, também agradecer o assessor Luiz Fioravanti, assessor especial da Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, que está participando nesse nosso evento. Muito obrigado, assessor. Muito bom que a Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo está assistindo ao nosso webinar. E agora vou deixar a palavra para fazer uma rápida apresentação do Coinfra, do nosso novo presidente do comitê, o Richard Schaffer. O Richard é um executivo com mais de 25 anos de grande experiência em negócios relacionado ao sistema de serviço de indústria mecânica e de processo de alta tecnologia. Hoje, o Richard é diretor-geral e membro do Conselho de Administração da Asia Group Brasil. Por favor, Richard, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ivan. É um grande prazer estar com vocês, como presidente do Comitê Coinfra, para essa abertura desse webinar importante, né, de integração logística no Brasil, desafios e oportunidades. Quero agradecer ao Italcam e o nosso presidente Graziano Messana pelo convite de cadeira de presidente do Comitê Coinfra, e também cumprimentar a diretora Diana Mira e o nosso business manager, coordenador da Italcam, Ivan Aliberti. Também quero agradecer os nossos convidados palestrantes aí, Luiz Torelli, Eudo Sturdato e Jaime Batista. Eu sou diretor-geral do Grupo Ásia do Brasil. Somos uma empresa que opera no setor de eficiência energética. Nós estamos desenvolvendo, comercializando energia verde, e também o TOTO, uma unidade de microgeração de alta eficiência. Desde 95, a Ásia tem sido um líder na geração de energia a partir de fontes renováveis e na redução de emissões de gases de efeito estufa aqui no Brasil. Nossa principal atividade aqui no Brasil é gerar energia a partir de biogás de aterro sanitário, né? Nós estamos desenvolvendo, construindo e gerencia plantas de valorização energética que recuperam o biogás produzido pela digestão anaeróbica de fração orgânica de resíduos sólidos municipais nos aterros aqui no Brasil ou nos resíduos orgânicos de outras fontes, né? Nossa matriz está em Torino, Palermo, e no Brasil temos nossa sede em Belo Horizonte e também temos operações na China e Xinjiang. Falando um pouquinho das nossas operações internacionais, nós estamos com 186 megawatts de potência instalada no mundo hoje, produzindo 600 mil megawatts-hora ano de energia verde. Mais que 1.500.000 toneladas ao ano, estamos tirando o CO2 evitar esse ser espalhado no meio ambiente. E na parte da presença aqui no Brasil, nós temos 6 usinas hoje. Estamos operando em Minas Gerais, onde nós temos hoje 3 termoelétricas, nossos aterros sanitários, e de Belo Horizonte, Sabará e Uberlândia.
E também temos operações em Nordeste, em Paraíba, em João Pessoa, e em Pernambuco, em Jaboatão dos Guararapes. Hoje temos um 44 megawatt instalado, e isso é um mercado onde nós estamos vendo hoje em dia um boom, né? Porque ainda com essa crise energética, que na verdade é uma crise hídrica, né? No Brasil, onde o ONS está procurando todos os jeitos para adicionar energia, e um jeito que nós conseguimos ajudar a resolver esse problema com uma energia com uma pegada de carbono zero, né? Falando do Comitê Coinfra, isso é um órgão técnico da Câmara Italiano-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura, né? E vai ser um grande prazer agora, eu acabei de entrar como presidente aí, para ajudar com minha experiência também, tentar promover assim as iniciativas para empresas italianas ligadas nos setores de infraestruturas, né, aqui no Brasil. Tem muitas atividades, e quando nós estamos falando de infraestrutura, né, falamos basicamente 4 setores, né, saneamento, transporte, telecomunicação e energia. E em questão de energia, em essa crise que nós temos agora, eu acho que temos também uma grande oportunidade de ajudar também o setor, contribuindo com as experiências das empresas italianas aqui no Brasil. Eu quero também, claro, agradecer aí e cumprimentar meus colegas aí no conselho, né, de Coinfra, o José Vitor Mamede, Flávio Vasquez e Victor Penchiari, e o Ivan também. E vai ser um evento muito interessante. Eu estou com uma expectativa grande aí para escutar nossos convidados, as palestras. E com essas palavras aí, breve introdução aí, eu passo a palavra aí para Ivan de novo. Obrigado. Obrigado, Rica. Obrigado. O nosso neopresidente, ele se está ambientando, não? Está naquela fase de ambientação, mas é ótimo. Todo mundo dentro do Coinfra está muito animado de verdade. Eu estou muito impressionado com a proatividade de todos os diretores, de todos os participantes. Lembrando rapidamente que atualmente estão participando no Coinfra importantes empresas como Ecorodovias, Asia, a Colem, a Ventana Serra, a TIM, Generali, Ferrovie dello Stato, Pirelli, Fonseca Mercadante, Enel, Agess, Ambra, Action, Fassabortolo, la JVM, Metodo. Então, estamos falando de importantes empresas. Mas vamos lá, então, o setor de infraestrutura muito interessante. A Italcam acabou de fazer uma atividade muito interessante. Nós acompanhamos Ferrovie dello Stato, que é uma empresa italiana pública, a fazer vários encontros com várias importantes empresas, com a Secretaria de Transporte em São Paulo, com aquela de Campinas, e podemos ver quantas possibilidades existem, além de quantas possibilidades, quanto é pragmaticamente operacional agora toda aquela atividade de negócio ligada ao mundo de infraestrutura. Então, estamos, na verdade, muito animados. Para fazer agora uma breve contextualização do cenário desse setor, convido o vice-presidente do Coinfra, José Vitor Mamede, diretor executivo da JMV Consultoria. Ele é bem conhecido no mundo da infraestrutura, então não nem preciso de apresentar, porque a maioria de vocês conhece ele. A diretora Flávia Vasquez, que é Head of Business Development da Globe Express Service, que é uma importante empresa de logística, a nos projetar neste mundo da logística. Por favor, Flávia, por favor, Mamede.
Obrigada a todos, agradeço aí a introdução de vocês, agradeço à Câmara Italiana Coinfra, os organizadores desse evento, agradeço a presença dos nossos convidados, nossa audiência aqui. Hoje nós vamos estar tratando um importante tema da integração logística no Brasil. E importante a gente falar, o objetivo do webinar de hoje é levar ao nosso público aqui presente as informações atuais do que está sendo feito no Brasil com relação à nossa matriz de infraestrutura logística. E para que a gente possa entender melhor quais são os desafios e as oportunidades que a gente tem aqui no nosso país, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o Brasil e como o Brasil está posicionado em relação ao resto do mundo, quando a gente fala da matriz de infraestrutura logística. Aqui é uma figura bem ilustrativa, né, para a gente já começar com o maior desafio do Brasil, que é o nosso território. O Brasil é um país de território muito grande, e como a gente pode ver aqui, o continente, o Brasil tem dimensões continentais, e praticamente o continente europeu cabe dentro do Brasil. O Brasil corresponde a 48% de todo o território também da América do Sul. Então, isso já traz um grande desafio para a integração logística do nosso país. Falando um pouco de Brasil, nós temos uma extensão aí de 8.510.000 quilômetros quadrados, aproximadamente, vamos arredondar para 200 milhões de habitantes, nosso último censo foi em 2010. Temos 1,5 milhão de quilômetros de rodovias, sendo que esse 1,5 milhão de quilômetros de rodovias, nós temos apenas 212.000 pavimentadas, aproximadamente 30.000 quilômetros de rede ferroviária, 4.000 aeroportos e aeródromos, sendo que 34 aeroportos internacionais, 2.464 regionais. Temos 42.000 quilômetros de hidrovias e 7.500 quilômetros de costa contínua. O Brasil dispõe de 37 grandes portos, sendo o maior deles da América Latina, maior do Brasil e o maior da América Latina, o Porto de Santos. E fechando com um PIB nominal de 1 trilhão e 300 milhões de dólares aproximadamente. Bárbara, você pode passar para o próximo, por favor? Aqui a gente entra um pouquinho mais na nossa estrutura da matriz de transportes no Brasil. O objetivo aqui dessa apresentação é a gente colocar aí para a nossa audiência como o Brasil distribuiu a matriz logística, né? Comparando com países de dimensões continentais como o nosso, né, Estados Unidos, China, Austrália, Canadá, a gente vê que a nossa matriz logística é bastante desequilibrada. Hoje o Brasil tem 61% da matriz logística direcionada para o rodoviário, 21% no ferroviário, 12% na cabotagem, 4% no dutoviário, né? E, enfim, a gente pode ver aqui na apresentação o quanto isso é desequilibrado. No Canadá, a gente verifica que 34% está no ferroviário, na Austrália, 55%. Então, a gente pode ver aí como os países distribuem essa matriz. E esse é um grande desafio e uma grande oportunidade também para o nosso país. Bárbara, você pode passar para o próximo, por favor? Obrigada. E aqui a gente tem uma visão geral de como é composto esses custos, né? Quanto que o Brasil gasta com logística hoje? Quanto que o nosso empresário gasta? O que a gente gasta para poder conectar o nosso produto com o restante, né, de países do mundo? Então, o custo logístico no Brasil, hoje, ele representa 12,3% do PIB para nós. E aqui a gente ilustra um pouco como que isso acontece nos outros países. Japão, a gente trata aqui a União Europeia como um todo, são muitos países,
Estados Unidos, China, Austrália, Canadá e Rússia são percentuais menores. Dentro do custo logístico, o que encarece muito para nós hoje, né? O transporte representa 60% desse custo, a armazenagem 5%, 31% de estoque, né? Depois a gente pode até expandir um pouco esse assunto, e 4% é o que a gente gasta com a administração para poder organizar tudo isso, né? Bárbara, você pode passar para o próximo, por favor? Obrigada. E aqui a gente vai falar um pouco como os outros países fazem os seus investimentos na logística, né? Vamos falar aí alguns números mais expressivos, por exemplo, a China. A China investe 8,3% do seu PIB em infraestrutura. Canadá, 3,4%, Rússia, 4%, Índia, 5,6%. O Brasil, aqui a gente mostra um percentual de 2%, porque esse investimento, ele trata especificamente da infraestrutura, que é muito mais abrangente, não somente a matriz de transportes. Se a gente fosse olhar detalhadamente, assertivamente, só sobre o que representa o investimento na área de transportes e infraestrutura, esses 2% cairiam para aproximadamente 0,35%, 0,40%. Então, o objetivo dessa apresentação que a gente fez agora é mostrar para vocês, mostrar para a audiência como está o Brasil posicionado em relação ao restante do mundo e o que a gente tem para fazer e o que pode ser feito. Obrigada. Agora, o Mamed pode dar continuidade aí um pouco mais do que temos no Brasil. Obrigada. Obrigado, Flávia. Obrigado aí a todos aí que estão participando, os nossos palestrantes que estão aí presentes. Agradecer muito aí a presença do nosso Fioravante, da Secretaria de Logística e Transportes, que tem feito um trabalho fantástico aí para melhorar a logística do Estado. Vi aqui a participação também do nosso amigo Ricardo Kenzo, vice-presidente aí do Instituto de Engenharia. Obrigado pela presença aí de todos. Dando só uma continuidade, aqui é só uma reflexão, né? Quer dizer, nós temos aí uma situação de infraestrutura no Brasil para fazer essa nossa logística toda executar da melhor forma possível, tá? Mas nós temos aqui só um exemplo, né, simples de que essa é a situação do agronegócio brasileiro. Quer dizer, nós somos os primeiros em produção de açúcar, café, suco de laranja, soja, carne de frango, tá? E nesse segmento nós também somos os primeiros em exportação. E nós precisamos que a nossa infraestrutura de transportes esteja muito bem adequada para que a gente possa fazer uma logística melhor ainda e reduzir aí os custos para que o nosso fabricante, nosso exportador, alcance aí uma situação mais confortável nesse processo. Próximo, por favor, Flávia. E aí, pode clicar. E aí é que eu coloco, né, gente? Como fazer essa integração logística e buscar todas essas oportunidades que a gente tem hoje com uma situação de uma infraestrutura de transportes ainda deficiente, tá? Um cenário de uma matriz de transportes desequilibrada, uma situação de um sistema regulatório complexo, difícil de ser, às vezes, entendido, procedimentos ambientais poucos objetivos, poucos claros, e que dificultam aí o licenciamento, né? E isso trazendo investimentos reduzidos em todo o processo de investimentos em infraestrutura. Então, gente, é isso que a gente gosta de mostrar, quer dizer, para ter essa integração logística, tá, a gente precisa ter uma infraestrutura adequada. E aí, nesse momento, a gente vê isso como um mundo realmente de oportunidades para todo mundo. E é isso que a gente traz e gostaria aí realmente de ouvir hoje dos nossos palestrantes, né? O que eles estão realmente buscando para melhorar a nossa logística e fazendo aí altos investimentos, que eu sei que estão fazendo altos investimentos
as 3 empresas aí, Aliança Logística, o pessoal da Rumo e a Entrevias nesse momento. Então, isso é só uma introdução do nosso projeto aqui, do nossa concepção, e passo agora para o Ivan para dar condução ao projeto. Obrigado a todos. Muito obrigado, Mamed. Muito obrigado, Flávia. Acho que vocês conseguiram, né, resumir um pouco a situação muito interessante da infraestrutura e a potencialidade que tem enorme que tem neste país, né? E agora eu vou passar, vamos entrar na parte quente do nosso evento, passando a palavra a Eudis Furtado, diretor comercial Operação Sul da Rumo, representando neste momento claramente o setor ferroviário. O Eudis é um economista pela UFJF, ele tem um MBA no INSPER e atualmente mestrando na UFPR. Trabalha em concessionária ferroviária e portuária desde o 2006 e na Rumo no 2010. Por favor, Eudis, a palavra com você. Ivan, obrigado. Bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando nesse momento. Agradeço à Câmara Ítalo-Brasileira pela oportunidade e parabenizo também o Conselho de Infraestrutura, que já se apresentou aqui e trouxe um material para contextualizar toda a nossa discussão de hoje. Eu vou compartilhar com vocês uma breve apresentação sobre o que a gente tem feito aqui na Rumo e como a gente vê o setor ferroviário em geral, e depois a gente faz a nossa perguntas e respostas. Aproveito para cumprimentar também o Jaime e o Torelli, os outros palestrantes. É um prazer dividir aqui esse espaço com vocês. Então, a Rumo, ela é uma empresa do Grupo Cosan, é uma empresa que foi criada em 2009, e a gente tem como principal acionista a Cosan, e junto temos a Moove, onde a Cosan também é acionista, a Compass, que tem a Comgás abaixo dela, que faz a distribuição de energia de gás no estado de São Paulo, e a Raízen Combustíveis e Energia também são empresas do Grupo Cosan. A gente tem um grupo posicionado no setor de infraestrutura, especialmente de transporte e energia. A Rumo hoje é detentora de 5 concessões. Em azul, deixa eu destacar aqui para vocês. Em azul, nós temos a mais nova concessão, a Malha Central, chama de Malha Central, que conecta Porto Nacional à Estrela do Oeste, faz uma conexão com a Malha Paulista, que está aqui destacada em laranja, foi renovada em 2020, teve concluído seu processo de renovação. A Malha Norte, que conecta a Malha Paulista ao estado do Mato Grosso, em Rondonópolis. Temos a Malha Oeste, destacada em amarelo, cruzando o estado do Mato Grosso do Sul e chegando até Mairim, depois conectando com Santos. E em verde, destacada a Malha Sul, que abrange os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todo esse trecho daqueles quase 30 mil quilômetros de ferrovia que a Flávia mencionou, esse trecho representa 13.400 quilômetros de ferrovia. Para operar tudo isso, a Rumo conta com 1.375 locomotivas, 12 terminais de transbordo, 33 mil vagões dos diversos tipos, plataforma, gôndola, graneleiro, tanque e outros tipos de vagões necessários especificamente para algumas operações. Somos em 13.400 colaboradores, diretos e indiretos, e 6 operações, 6 terminais portuários. Falando rapidamente aqui de 2020, trazendo alguns destaques do fechamento de 2020, acho que o primeiro deles, e aí acho que é um destaque geral para o setor de logística, foi o enfrentamento à Covid. Foi um setor que não parou por 1 minuto, e a Rumo fez o seu papel. Não parou por 1 minuto, tomando todo cuidado com os nossos colaboradores, todo cuidado com os nossos parceiros e os nossos clientes, numa operação que tem uma interface grande. Então, acho que esse é o primeiro destaque para o setor logístico brasileiro como um todo, que não parou. Em 2020, quebramos diversos recordes de exportação, de movimentação, como país, num ano tão difícil que
teve aí a pandemia da Covid como pano de fundo. Tivemos avanço nas nossas obras em Santos, tivemos antecipação da renovação da Malha Paulista assinada e concluída, tivemos a primeira emissão de ferrovia de Green Bonds, né? Então a gente buscou receber um selo verde pelas baixas emissões de CO2, fizemos um aumento de capital, tivemos o início da operação da Malha Central com a primeira mulher maquinista, então a gente teve que adaptar todos os nossos pontos ao longo da via para permitir que as mulheres pudessem ocupar esse lugar importante para a ferrovia, que é a posição de maquinistas. Tivemos os pré-pagamentos das outorgas da Malha Paulista, no valor de 5,1 bilhões. Tivemos avanços, né, no Carbon Disclosure Program, né, onde nosso ranking saiu de D para B. E somos signatários do Pacto Global da ONU, temos uma mulher como conselheira, a senhora Janet. Então, isso foi um pouco dos nossos destaques de 2020, e a gente incluiu a Malha Sul no conselho do Programa de Parceria de Investimentos para começar a discussão também sobre a renovação antecipada da Malha Sul. Concluímos antecipadamente as nossas obras da Malha Central com os terminais de São Simão, que iniciou a recepção de carga desse ano, e recentemente, há menos de 30 dias, a inauguração do terminal de Rio Verde, que são 2 marcos importantes. Mas as obras da Malha Central não param, ainda tem muita coisa por vir. A gente tem 4 pilares que vamos falar aqui hoje de eficiência. O primeiro de capacidade e eficiência, vamos falar um pouco da competitividade da solução ferroviária dos nossos clientes, da nossa estratégia de crescimento e, por fim, vamos falar um pouco de ESG. Entrando no pilar de eficiência, a eficiência funciona para a gente como uma linha de negócio. Então, temos nossos clientes do granéis, temos a nossa linha de negócios de combustíveis, transporte de combustíveis, de container, de celulose, de construção, aço, cimento. Então, temos as diversas linhas de negócio onde a gente atua, e eficiência para a gente funciona como uma linha de negócio. É uma linha de negócio muito representativa porque traz um grande resultado. O que significa eficiência? Significa austeridade, significa trabalhar adequadamente com os recursos que a gente tem disponíveis e gerar um resultado através disso. Esse resultado é mais competitividade para os nossos clientes e menores custos operacionais, menos emissão de CO2, mais eficiência, e isso nos permite escalar o nosso negócio. Então, em termos de capacidade, vocês estão vendo esse gráfico no canto superior esquerdo, a gente deu um salto de capacidade, foram 18 bilhões de reais investidos desde 2015 até o começo de 2021, foram 18 bilhões de reais investidos para a gente dobrar de capacidade. A gente ainda está em curso nesse processo, mas a gente hoje tem já 62 milhões de TKU em capacidade e uma redução de OPEX, redução de custos operacionais em termos reais. Então, considera-se que a inflação e todos os indicadores, mas em termos reais a gente tem uma redução, espera uma redução de 30% nos nossos custos operacionais. Já enfrentamos reduções nesses níveis em função de máquinas mais modernas, locomotivas e vagões mais modernos, ganho de ciclo operacional, melhoria da via permanente. Então, tudo isso permitiu que a gente gere essa eficiência e que a gente continue gerando para os próximos anos. Falando um pouco da nossa abordagem com os nossos clientes, a gente tem uma estrutura comercial segmentada, tanto por geografia, tanto por tipo de produto. A gente busca sempre escala com os nossos clientes e relacionamento de longo prazo e operações que gerem escala, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um papel de democratizar o acesso à ferrovia. Mais à frente a gente vai falar, hoje eu vou falar também em nome da Brado, uma companhia que, junto com a Rumo, vem atuado na democratização do acesso à ferrovia. Então, a gente vai falar um pouco mais à frente. A gente tem uma estrutura de precificação que analisa a capacidade de precificação por trecho e buscando ser sempre a solução mais competitiva para os nossos clientes. E a gente tem, através da tecnologia, a gente tem investimentos grandes em tecnologia que justamente está aliado com essa democratização do acesso ferroviário. Essa tecnologia vem para simplificar a interface com o usuário. Tem que ser ferrovia, não pode ser um tabu, ninguém pode ter medo de contratar ferrovia, é muito complicado, é muito difícil, não é. Se não é para ser. Então, a gente tem trabalhado muito, investido muito em experiência do cliente. Na semana passada, a gente lançou o nosso tracking. O tracking é uma ferramenta de rastreabilidade super intuitiva, que o cliente acompanha pelo celular ou pelo site, como ele preferir. Ele abre, tem um grande mapa
da ferrovia, e o cliente e os terminais parceiros nossos acompanham as cargas, veem previsão de chegada, consegue tirar desde a base mais simples até todas as previsões de chegadas, e acompanha tudo isso em tempo real com a mesma informação que o nosso centro de controle tem. Então, não é uma informação que ela é tratada, ela né, alterada de alguma forma, não. O cliente tem acesso à mesma informação do controlador do trem dele. Ele vê em tempo real o deslocamento da carga, e o terminal ou os terminais podem acompanhar em tempo real a chegada de vagões para descarga. Falando um pouco de solução de eficiência, a gente mostra aqui a solução por Santos nossa, falando um pouco do agronegócio. A gente conecta nos 4 portos principais do agronegócio, seja o Porto de Santos, Paranaguá, São Francisco e o Porto do Rio Grande. Mas aqui trazendo um exemplo rápido sobre o Porto de Santos, a gente tanto na competitividade do escoamento de milho, que vai para o Irã, vai para a Europa, quanto a China, no escoamento de soja para a China, a solução do Mato Grosso, de retirada de produto do Mato Grosso e levando o produto para o mercado consumidor. A gente tem uma solução super eficiente. A gente tem, no Porto de Santos, grandes obras de aumento de capacidade, e a gente vê esse volume crescente nos próximos anos. A gente vai mostrar isso mais para frente. Mas aqui a gente mostra que essa competitividade ela dá resultado, ela traz resultado para o Brasil, tanto do ponto de vista ecológico quanto do ponto de vista de custo. Então, é uma solução mais limpa em CO2 e é uma solução mais eficiente em termos de custo, é uma solução mais barata para o produtor do Mato Grosso conseguir retirar sua soja e poder levar ela para o mercado consumidor. Falando das avenidas de crescimento e do país como um todo, a gente vê realmente o Brasil como grande celeiro, né, de alimentos do mundo. Então, isso foi mostrado na apresentação anterior. A gente é líder em basicamente todos os produtos de granéis que a gente opera. E esse crescimento não para, né? As estimativas de crescimento do Brasil, o Brasil já é líder hoje na produção de soja e na exportação de soja, e o Brasil ele também tem essa mesma pujança para o milho. O milho tem um consumo interno grande, então uma produção maior, mas um consumo interno grande, mas ainda tem bastante milho também para exportação, e não só o milho diretamente, bem como o frigorificado, a carne, né, a proteína animal. Mas a gente vê um crescimento do comércio global de 320 milhões hoje, onde o Brasil representa 120, para um crescimento de 391, indo para 391 milhões de toneladas de comércio global, só de soja e milho a gente está falando aqui nos próximos 9 anos. Então, isso não é de assustar. Se a gente olhar isso para trás, é o que vem crescendo, está crescendo até mais, de forma mais agressiva, especialmente o Brasil, nos últimos 20 anos, a transformação que foi feita no agronegócio, com mais tecnologia, melhores sementes, fertilização, utilização de defensivos, que permitiu todo esse crescimento do Brasil. Ainda tem muito mais crescimento pela frente. O Brasil vai representar aí 37%, pelo menos, já representa de todo esse comércio, e, na nossa visão, vai representar muito mais como exportador. E a Rumo está inserida bem nas principais regiões do agronegócio. A gente já tem os estados do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, recentemente, com a Malha Central, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, e também busca carga de outros estados que participam do agronegócio. Essa é a nossa expectativa. Hoje, da área de influência da Rumo, de 95 milhões, a gente já atua em 32 milhões de toneladas. Teremos crescimento nessa própria área de atuação da Rumo, além de expansão geográfica, entrada da Malha Central atendendo os estados de Goiás e Tocantins. Então, a gente vê aí um mercado captável, um mercado de 160 milhões de área de influência da Rumo. Por fim, só trazendo um pouco de Malha Central, as nossas expectativas de Malha Central, a gente já até inaugurou o terminal de Rio Verde, terminal de São Simão, ambos já estão operacionais. Então, a gente, na Malha Central, ainda tem bastante coisa por fazer, mas a primeira parte da Malha Central a gente já concluiu, já conectou ela com Malha Paulista, já estamos levando a carga de Goiás até Santos, mas a gente ainda tem bastante coisa para fazer na Malha Central, e é mais uma expansão geográfica que a gente vê um caminho, um mar de oportunidades para nós nessa nova concessão.
Para não falar só de grão, rapidamente falando, a gente desce, a gente leva os grãos até os portos e faz o retorno de fertilizantes. Fizemos investimentos em Rondonópolis para atender todo esse mercado e a gente hoje atende, ainda tem investimentos para acontecer, investimentos já anunciados na malha central também, para poder fazer o retorno do fertilizantes, entregar o fertilizantes para o produtor através da utilização da ferrovia. Então, esse é um mercado endereçável grande ainda para a gente. No açúcar, a gente atende basicamente todas as usinas do estado de São Paulo, usinas do estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, usinas do estado do Paraná, a gente atende através da nossa malha, somos líderes na exportação através do Porto de Santos e do Porto de Paranaguá, na ferrovia, então é um mercado super relevante para a gente. O mercado de papel, a gente atende o mercado de papel e celulose, temos grandes parceiros, tanto aqui na Malha Sul, quanto nas operações da Malha Norte, e o mercado de combustíveis, que é um mercado super interessante, um mercado que é desafiador, um mercado que é muito dinâmico, e a gente tem quebrado tabus também, feito cada vez mais volume de combustível, tanto diesel quanto ciclo Otto, gasolina e etanol. Desculpa de interromper, só para lembrar que estamos no limite do nosso tempo. Você tem muitas coisas a contar, eu imagino, né? Tudo interessante, mas 2 minutinhos somente para fechar. Obrigado. Mais 2 minutinhos, Ivan, eu termino aqui, tá? Perfeito, me desculpa mais. Imagina, eu peço desculpas. Então, aqui a nossa operação de container com a Brado também. Recentemente, a gente fez um transporte de ovo, que foi mais um desafio. Aqui a gente transporta pasta de dente, transporta todo tipo de produtos. É um transporte de ovo. Foram 340 mil ovos dentro de um container de 40 pés e chegou com um mínimo de quebra, 0,04%, uma taxa de quebra que surpreendeu o nosso cliente e toda a nossa operação. Então, é mais um transporte que a gente está começando. Né? E, por fim, falando da parte de ESG, Ivan, a gente tem aí trabalhado intensamente para reduzir as emissões através de máquinas mais modernas, através de inteligência na condução dos trens. Não temos aplicativos e softwares que acompanham o modelo de condução dos trens, dos nossos maquinistas. Isso tem reduzido as emissões, reduzido o consumo. Os indicadores de segurança nossos já são comparáveis com as ferrovias Class 1 mundiais. A gente fez um trabalho intenso em via permanente, vagão, detector de descarrilamento e etc., para manter o nosso padrão de segurança. Temos trabalhado duro com a diversidade, assumimos metas e compromissos públicos, tanto na diversidade de gênero quanto na diversidade racial. A gente tem isso como bandeira. E a nossa parte de governança e transparência no nosso conselho de administração também, já tem aproximadamente 1/5 dele composto por mulheres, além de transparência na divulgação dos nossos resultados e nas nossas metas de emissão de CO2. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Então, a ferrovia é uma conexão ecológica, uma conexão competitiva com os outros modais. Era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Ivan, demais ouvintes que estão nos acompanhando, muito obrigado. Eu disse, somos nós que agradecemos você. É muito desafiador o setor ferroviário, né? Muito ativo nos últimos tempos devido ao interesse da parte tanto do governo federal e estatal, claramente. E agradecemos muito. E agora eu passo a palavras, dando sequência a Entrevias, a concessionária de rodovias, ao diretor de operações Luis Torelli, provavelmente de origem italiana, né? Sobrenome italiano, e representando o setor rodoviário. O diretor Torelli è esecutivo senior con ampia formazione tecnica, ampia esperienza in funzioni di lideranza di varie organizzazioni, graduato come ingegnere aeronautico per l'Istituto Tecnologico di Aeronautica ITA, con corso di specializzazione per la Scuola Politecnica dell'Università di San Paolo USP e Fondação Dom Cabral. E, por favor, agora somos ansiosos de escutar tua testemunhança, Luis, por favor. Bom, muito obrigado primeiro pelo convite. Vocês estão todos já vendo a tela aí. É bem interessante poder participar de um debate como esse sobre logística integrada, né? Eu tenho uma formação profissional que acabei passando por várias áreas. Eu comecei em aviação, trabalhei durante muitos anos em ferrovia, trabalhamos juntos, eu e o Eudes, aí, há algum tempo, e agora no setor rodoviário. Então,
Acho que é interessante poder usar a caixa de ferramentas em setores diferentes e trazer novas ferramentas nesses setores diferentes também. Vou falar um pouquinho sobre a Entrevias, sobre o modal rodoviário, mas eu vou começar falando do grupo. E aí é interessante porque o Grupo Pátria, que é o grupo investidor aqui na Entrevias, é um grupo fortemente focado em infraestrutura. Ele nasceu olhando para a infraestrutura. Ele tem esse conceito de investidor em modos alternativos, né, em ativos alternativos. Estamos falando hoje de mais de 70 bilhões de investimentos em diversos setores, dos quais perto de 26, 27 bilhões ficam na área de infraestrutura. E é uma área que vem crescendo bastante dentro do Pátria. Ela é uma área mais recente, com esse foco de desenvolvimento, muito de greenfield, brownfield, mas é uma área que vem crescendo bastante. Hoje o Pátria tem são 23 sócios, 11 deles trabalham juntos há mais de 15 anos, uma boa parte desde o início do grupo. Temos uma parceria hoje com o Blackstone, que é um fundo também de gestores em investimentos alternativos, líder mundial, nos apoia fortemente, e temos buscado co-investidores para alguns dos nossos investidores. Então, além do Pátria montar os fundos de investimento, ele traz investidores diretos, com esses fundos ele vai ao mercado buscar sócios, então empresas que têm interesse ou outros fundos de investimento que têm interesse em participar de forma conjunta em investimentos do Pátria. Com o sucesso de boa parte desses investimentos, a atratividade desses investimentos tem ficado bastante alta. A gente tem conseguido bastante sucesso nessas áreas. Especificamente na área de infraestrutura, né? Hoje o Pátria está em 8 países e é interessante dizer que o Pátria ele é meio agnóstico em termos de modal, né? A gente tem investimento em hidrovia, tem investimento em rodovia, tem participado de leilões e de discussões com aeroportos, olhando para modal aeroviário, tem discutido participação em ferrovia em algumas situações, então olhando para o modal ferroviário. Então, de fato, é um fundo que olha para a infraestrutura de uma forma geral. E aí, mais importante ainda, pensando na integração desses diferentes modais. Nós temos hoje investidos diretamente através de fundos do Pátria, perto de 5 bilhões de dólares captados com investidores, e temos perto de 1,5 hoje já bilhão de dólares com co-investidores, essa participação de outros fundos. São 23 ativos hoje dentro do Pátria, em várias frentes. Hoje temos na área de energia, temos na área de infraestrutura de dados, um dos maiores geradores de energia alternativa, hoje é uma das empresas do Pátria. Enfim, é um fundo que vem crescendo bastante nessa área. Nos últimos anos, investimos 9,3 bilhões de dólares em CAPEX nesses ativos. Então, também um fundo que olha para o longo prazo, não tem aquele conceito de entra num determinado negócio, otimiza, reduz OPEX e vai embora. Não, é um fundo que investe pesadamente, cria a infraestrutura de boa qualidade, opera durante um bom período e, eventualmente, sim, sai porque é um fundo de investimento. Mas se a gente olha para grandes investimentos, como a Hidrovias do Brasil, por exemplo, o Pátria criou a ideia do zero e operou durante 10 anos antes de fazer o IPO. E ainda permanece no grupo. Não simplesmente saiu como um investidor puro de empresas de fluxo de caixa, né? Realmente é um conceito bem interessante num país que precisa de investimentos de infraestrutura. Nos últimos anos, do ponto de vista específico em logística, o Pátria construiu, ou de alguma forma absorveu, 7 grandes investimentos, 7 grandes ativos no setor. Lá atrás, o início da história com a Nova Agri, era uma empresa de logística de produtos agropecuários, mas muito agrícola, principalmente algodão. A Hidrovias, que é hoje um dos cases de mais sucesso, mais conhecidos do Pátria. Somos hoje também investidores da CBO, né, Companhia Brasileira de Offshore. Então, tem o modal hidroviário fluvial e também o modal hidroviário marítimo, né?
Temos uma operação de cabotagem também bastante forte. Paribem, que é uma rede de estacionamentos. A Entrevias, que foi o primeiro case do grupo em rodovias. Em 2019, o grupo comprou da Invepar a concessionária CART, e em 2020, estou com a tela travada, em 2020, o maior leilão rodoviário até a época, que era a PIPA, né, a concessão de Piracicaba-Paraná, a Paranapanema, que acabou virando a Eixo, hoje empresa controlada pelo grupo também. Além disso, são 4 portos, tem um estaleiro, 284 barcaças operando, principalmente na hidrovias, 14 empurradores, mais embarcações de suporte na CBO, 210 quilômetros de duplicações já realizados em rodovias, e esse ano tem mais algo como 100 quilômetros em execução. E em 2020, com toda a crise, com todos os problemas que a gente estava enfrentando, nós ainda investimos fora do Brasil também. Começamos a entrar em rodovias na Colômbia, em Rutas del Valle e Ruta ao Sul. É um negócio que está realmente forte aqui, a Pátria entende que é um bom negócio que tem um bom match com as competências do fundo. No caso específico aqui das rodovias, hoje o fundo opera em torno de 2.300 quilômetros de rodovia. Nós somos o maior grupo de concessões, a maior extensão rodoviária concessionada no estado de São Paulo. Em conjunto, as 3 empresas tiveram a previsão para 2021 é de um EBITDA superior a R$1 bilhão, com investimentos da ordem de 4 bilhões e 800 milhões até 2025. Isso é de 21 a 25. Nós já tivemos mais algo como 2 bilhões antes de 21. Realmente um grupo que está investindo forte nisso. A ideia aqui não era trazer uma apresentação tão comercial, né? O próprio Eudes, aí, como diretor comercial, fez uma apresentação bastante detalhada. Era muito mais jogar um pouco para as discussões aqui o que a gente enxerga como desafios de logística, não só da integração em si, mas da logística como um todo. E não só para o rodoviário. Então, até pensando um pouco nisso, né? Então, as discussões, às vezes, de, ok, qual que é o melhor modal? É melhor usar a ferrovia, é melhor usar a rodovia, é melhor usar o quê? E cada modal tem um apelo específico, ou alguns apelos. Eu tinha até trazido uma tabelinha aqui de alguns estudiosos de logística, dando notas para diferentes critérios. E aí, para ver, ok, com essas notas eu consigo definir qual que é o melhor. A gente tem algumas características absolutas, algumas coisas que são óbvias, né? Ok, o custo variável de aviação é alto, combustível, o custo fixo tende a ser alto também, porque tem seguro, tem uma série de coisas. A flexibilidade do rodoviário é muito alta. Eu consigo entregar door to door muito mais fácil do que de uma ferrovia, por exemplo. E a capacidade de um aquaviário é muito grande. Eu consigo encher um navio de container, eu consigo encher um navio de minério de ferro, eu consigo encher um navio de soja. Ok, então, qual deles é o melhor aqui? O que a gente está vendo é que cada modal, cada um deles tem algumas características específicas. E cada fluxo, cada tipo de carga tem necessidades específicas também. Não dá para dizer que existe um modal que seja o melhor. O melhor é o melhor para aquela característica de fluxo, para aquela característica de carga. Às vezes, a mesma carga, dependendo do tipo de cliente, ela pode usar um modal diferente. Às vezes, o mesmo cliente precisa de mais de um modal. Às vezes, a mesma carga vai precisar de mais de um modal. Por isso que é muito importante pensar sempre em que a existência de alternativas é muito importante. Eu ter um único modal implantado normalmente não vai funcionar. E mais do que isso, normalmente o modelo ótimo vai envolver multimodalidade. Eu consigo mover grandes volumes de ferrovia, mas eu vou chegar de um terminal em outro terminal. Eu não vou conseguir chegar no cliente final, não vou conseguir chegar eventualmente numa fábrica, esse tipo de coisa. Da mesma forma de rodovia, né? Faz sentido eu, às vezes, movimentar, como em Minas ainda acontece, minério de ferro usando rodovia, usando transporte de caminhões? Não parece fazer sentido.
Ah, mas eu vou coletar a gusa de pequenos fabricantes. Ok, aí talvez faça sentido. Até talvez, de novo, um terminal concentrador. Enfim, acho que a grande mensagem aqui é muito mais isso, né? É importante investir numa matriz multimodal e investir na integração desses modais. É isso que destrava. Se a gente ficar focado em vamos construir muitas rodovias, ou vamos construir muitas rodovias, vamos construir muitos aeroportos, talvez a gente não chegue aonde a gente quer chegar. Aqui eu coloco, como eu disse, muito mais uma provocação aqui. São alguns desafios que a gente enxerga, alguns já foram comentados, e que, no final das contas, trazem muitas oportunidades. Alguns aqui envolvem todos os modais, alguns são específicos do modal rodoviário. Como eu disse, alguns já foram falados. A geografia do Brasil é um óbvio desafio. Precisa ser tratado de acordo. A nossa legislação tributária e a carga tributária, de uma forma geral, é uma dificuldade gigantesca que acaba criando o custo Brasil. Eu me lembro, na época de GE, a gente tinha um grupo que ficava só pensando em como a gente ia implantar dentro do SAP, ou do Oracle, ou do sistema que a gente estava usando na época, as mudanças de legislação tributária, que eram, em média, 2 por dia que a gente recebia. Uma empresa que operava no Brasil inteiro. Então, cada estado tinha as suas, às vezes, município tinha as suas. É muito difícil trabalhar de uma forma eficiente, né, dessa forma. Nós ainda temos um problema muito grande uma falta de integração entre as esferas do governo. Hoje vivemos um problema aqui que uma concessão ou uma definição do DENIT está contrária a uma definição da Artesp. E aí nós temos um risco jurídico de ter que parar de cobrar pedágio em uma determinada praça, porque os dois órgãos não se entenderam. E isso acontece o tempo todo, né? Tanto entre as esferas diferentes, quanto entre assuntos diferentes, né? Quando está falando Artesp com CETESB aqui em São Paulo, por exemplo, não conseguem se conversar também, e sobra o risco jurídico, o risco regulatório, sobra para o investidor, o que nunca é bom, o que tende a afastar o investidor. Acho que os dois itens ali, tanto a falta de um arcabouço jurídico integrado, pensando em desenvolvimento sustentável, quanto essa dicotomia que é tradicional no Brasil, né? Desenvolvimento é contra meio ambiente. Então, sempre que eu vou pensar em alguma coisa, eu preciso decidir se é um ou outro, o que também não faz sentido. Estamos vendo várias discussões em que o tema de meio ambiente, às vezes, bloqueia, de forma não muito coerente, algum desenvolvimento necessário em uma determinada região. A gente tem que enfrentar muitos problemas populistas. Nós, aqui em São Paulo, vivemos a situação do eixo suspenso. Para tentar encerrar uma greve de caminhoneiros, o governo decidiu ceder na demanda de não cobrar por eixo suspenso dos caminhões. O que aconteceu? As concessionárias foram reequilibradas em seus contratos. De que forma? Um aumento de tarifa. Então, no final das contas, eu socializei a despesa, né? Eu deixei de cobrar de quem, de fato, gera aquela despesa e passei a cobrar de todo mundo que usa a rodovia. Não faz muito sentido isso. Então, é importante que haja uma visão um pouco diferente. Nós ainda não temos, do ponto de vista do planejamento, ou não tínhamos, eu acho que hoje nós temos um ministro de infraestrutura que tem uma visão absolutamente diferenciada. Eu o considero pessoalmente como uma pessoa brilhante, uma pessoa que deveria ficar por muito tempo tocando a área de infraestrutura, mas tradicionalmente nós não temos uma visão integrada. Nós pensamos em um determinado ativo, em um determinado investimento. E às vezes ele lá na ponta eu não consigo chegar em lugar nenhum. Eu preciso ter isso de uma forma mais integrada. Isso é fruto dessa falta de planejamento estratégico. A gente olha muito para o médio e curto prazo, às vezes olhando só para o que o governador atual ou o presidente atual vai conseguir inaugurar, que também em logística e infraestrutura não funciona. E nós temos ainda uma malha que é muito, muito pequena para o tamanho do país e pouco integrada. Já foi falado do investimento muito baixo, falei em torno de 1,8% do PIB, falaram em 2%, isso é incluindo todos os investidores privados, então, todo esse dinheiro que hoje tem de concessões, está tudo nessa conta.
E a estimativa para que a gente consiga tirar um pouco do atraso nos próximos anos é que deveria ser 4%. A gente vem melhorando, mas ainda falta muita coisa em termos de opções multimodais. Nós temos infelizmente, essa política que muda demais de combustíveis, acaba afetando todo mundo, inclusive a competitividade das empresas. Hoje ainda é um problema, no rodoviário ele talvez seja mais sério, mas ele é um problema geral de furtos e roubos, né? Nós tivemos recentemente, foi bastante noticiado, um roubo a uma praça de pedágio cinematográfico, né? O pessoal com dinamite, explodindo o cofre, explodindo a área onde o cofre estava, e acabaram levando uma quantia mínima de dinheiro. Então, um assalto padrão banco para levar uma quantia mínima de dinheiro, mas é o que está acontecendo. Ainda há muito problema de informalidade, o rodoviário sofre muito com isso, né? E a fiscalização acaba sendo ineficiente também. Nós temos hoje problemas, em geral, que vêm sendo resolvidos de qualidade e de idade das frotas. Eu iniciei no setor ferroviário há muito tempo, uma época que as frotas eram ainda da antiga rede ferroviária, e a gente vê a diferença nos últimos 20 anos que o investimento em novas locomotivas, em novos vagões fez, que isso mudou a cara da logística. A mesma coisa na parte dos caminhões. E ainda falta muito para a gente melhorar a qualificação da mão de obra e o uso e a disponibilidade de tecnologia. Tem muita coisa surgindo que a gente ainda não conseguiu aplicar, tem, às vezes, até restrições regulatórias, tem algumas demandas que são, às vezes, até um capricho, mas que poderiam ser melhor estruturadas. Eu vou dar um exemplo. Hoje, a nossa malha é totalmente coberta por uma rede de Wi-Fi. Tenho 600 quilômetros de rede de Wi-Fi. E eu tenho uma demanda de algo como, um número até alto aqui, 50 usos dessa rede por mês. Luiz, até bem menor do que isso. Luiz, sempre sem ser mal educado, tem 2 minutinhos para encerrar, tentando manter o ritmo. Não, perfeito. Muito verdade, interessante, por favor. Eu encerrei. Então, era isso, como eu disse, era muito mais essa provocação sobre o que a gente tem que discutir de forma mais conjunta nos próximos anos para que a gente consiga se integrar melhor. Você tem perfeitamente razão, na intermodalidade, a conexão entre todos os tipos de malhas ferroviárias, rodoviárias, até aeroportuária, portuária, é o desafio mais importante. O equilíbrio, né, que uno tem que encontrar entre rodovia, ferrovia, é um equilíbrio muito importante, mas eu concordo também com você, o esforço que está fazendo o governo federal e vários governos estaduais é muito, muito importante. A testimonianza che io volto a falar di questo nostro associato ferrovia che accompagnò e fez vários encontros, foi muito, muito bem recebido e ele entendeu a grande vontade, o grande esforço que está querendo fazer o Brasil para entrar neste conceito de intermodalidade. Obrigado, Luiz, muito, muito obrigado, tá? E agora eu vou lembrar também novamente que nós temos quase 100 participantes, maravilha, muito obrigado a todos vocês. Quem quer depois fazer uma rápida pergunta para nossos 3 grandes importantes testemunhas, pode colocar a pergunta no Q&A e eu vou a fazer as perguntas no final do último intervento. Último intervento que vai ser da uma empresa muito importante na parte di toda a parte di logistica e cabotagem, né? Aliança Logística e Navegação, empresa de cabotagem. Com grande satisfação que eu passo a palavra ao senhor Jaime Batista. O doutor Jaime Batista é formado em administração, com uma parte de ênfase no comércio exterior, MBA pela FGV, gestão estratégica, grande interesse na parte di desenvolvimento, muita experiência em toda a sua parte de shipping na Hamburg Sud e na Aliança Navegação. Atualmente ele exerce a função de gerente nacional de venda, da cabotagem, desenvolvendo logística integrada e sustentável, 2 palavras muito importantes, integrada e sustentável, com uso do transporte marítimo. Por favor, Jaime Batista, agora é com você.
Meu bom dia a todos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer em nome da Aliança, do Grupo Maersk, por esse convite, da Italcam, Mamed, grande amigo, do Comitê aí de Infraestrutura, da Câmara. Meu bom dia a todos que estão aqui participando, os demais palestrantes e os ouvintes, eu acho que antes de mais nada aí, até para posicionar quem somos, eu gostaria de contar com a ajuda da Bárbara. Tem um vídeo de 2 minutinhos, até para passar para vocês o nosso posicionamento de mercado nacional. Eu não sei se está com... Sem áudio, Bárbara. Está sem áudio. Posso tentar compartilhar eu por aqui. Quer tentar novamente? Alguma vez o canal de áudio não abre. Vamos ver. Pode tentar compartilhar, Adriana, por favor? Ok, você gentilmente libera o acesso. Ele é bem rápido, 2 minutinhos, e eu tenho um complemento aí em PowerPoint que também... Jaime, você quer começar a falar e a gente tenta de resolver os problemas técnicos que estamos enfrentando? Claro. Acho que disparou aqui, só um minutinho. Por vocês que sonham, criam oportunidades e desbravam mercados. Viemos para integrar. No início, atravessamos oceanos, navegando pelo país, ajudando a fomentar negócios e a movimentar nossa economia. Assim, viramos líderes absolutos em cabotagem e, conectados com vocês, fomos além. Unimos mar e estradas, trilhos e terminais. Interligamos regiões, vendedores e compradores, dos mais distantes pontos do país, nos transformando em líderes em logística integrada. E continuamos a inovar, oferecendo múltiplas soluções, integrando cadeias de suprimentos, conectando mercadorias a mercados, para vocês irem mais longe, junto com a gente. Se antes o que nos definia era a bandeira de nossas embarcações, hoje é a nossa logística integrada. De ponta a ponta. E assim, queremos deixar nossa marca como uma empresa comprometida em unir sonhos com realidade, tecnologia com praticidade, em conectar trajetos e transformar histórias, todos os dias, de qualquer lugar, por terra e pelo mar, de pessoa a pessoa, de brasileiro para brasileiro. Aliança para o Brasil que não para. Bom, esse é o nosso posicionamento de mercado, e para esse Brasil que não para e que não parou também na Covid, nós continuamos bastante fortes atuando. Os nossos navios, eles continuaram durante o período, logo no início da pandemia, subindo toda a costa brasileira, de norte a sul, de sul a norte, e a gente buscando cada vez mais aí se posicionar dentro do momento que a gente estava vivendo, principalmente com a Covid no segundo trimestre do ano passado, sendo que a gente iniciou um ano bastante pujante já em 2020, mas que se recuperou no terceiro trimestre, e ele continua muito forte até então. Bárbara, se você puder dar um enter. Quando eu estou com a minha equipe, e a gente costuma estar juntos pelo menos uma vez por semana, mesmo durante a pandemia, nós em home office ainda, indo para um modelo híbrido agora a partir de setembro,
mas a gente coloca sempre, faz um exercício mental olhando para esse mapa. E quando a gente fala de 8.000 quilômetros de oportunidades, é uma costa litorânea, né, um país de dimensão continental com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, né, regiões, né, que têm o seu diferencial, né, populacional, consumo, cultural, e a gente costuma viajar bastante, né, dentro, né, daquilo que ainda a gente tem a desbravar, né, seja de uma carga subindo, né, do sul para a região norte ou vice-versa, mapeando cada região, cada mercado, né? Então você vê, por exemplo, uma zona franca de Manaus, que quando fala de zona franca a gente sempre pensa na moto, pensa na TV, no ar condicionado, e a gente explora um lado bastante importante, que são 2 milhões de habitantes, né, que estão na cidade de Manaus e que faz essa riqueza ser produzida lá e que ela tem que ser movimentada por esse nosso Brasilzão. Nisso, você começa justamente a começar a mapear algumas oportunidades, né, a níveis interregionais, obviamente que indo a fundo, né, dentro de cada particularidade de segmento, né, quando a gente mapeia um segmento forte de uma determinada região, né, quem são os atores desses segmentos, né, o potencial indústria, ou até mesmo varejo. Hoje a nossa cabotagem, né, a gente tem uma parcela muito forte, mas muito forte mesmo, né, do comércio contratando, né, movimentações de cabotagem, né, em todas as regiões. Consequentemente, aí nós fomos criando justamente os nossos desafios, né, que hoje, né, com muito orgulho, eu posso dizer que já beira algo em torno de 1.700 clientes ativos, né, no Brasil, sejam eles industriais ou comércio, contratando, né, uma logística integrada, que é o nosso foco principal, né, desde o nosso início há 22 anos, né, o mercado sinalizou para o nosso grupo que se o nosso navio não chegasse no interior do Brasil, dificilmente a gente ia conseguir desenvolver aquilo que a gente chama de modal cabotagem. Então, mais do que o modal cabotagem, né, que é o transporte marítimo numa costa litorânea de um mesmo país, a gente teve que integrar outros modais para fazer uma oferta ao cliente. Essa é a razão de que hoje mais de 72% das nossas operações elas são focadas em end-to-end, né, onde a gente tem um trajeto rodoviário na origem ou destino, né, mão de obras necessárias para stripping, stuffing de container e várias outras vertentes e demandas que são mapeadas por uma equipe já bastante numerosa que nós possuímos aí de norte a sul. Se você puder, Bárbara. Eu gostaria de trazer, né, eu sempre me deparei, eu tive a oportunidade, né, eu tenho uma carreira muito longa dentro do grupo Hamburg Süd, né, eu fui um dos primeiros nos idos de 99 para 2000 de participar do projeto da cabotagem e todos sabem que para ser, né, um provedor de cabotagem no nosso país, né, você tem que ser uma empresa brasileira, ter a bandeira brasileira. Lá em 98, a Hamburg Süd, alemã, ela vislumbrou justamente esse mercado, porém ela precisava justamente desta bandeira brasileira e naquele momento adquiriu a empresa de navegação Aliança do Grupo Fischer. Em 99, nós já lançamos o modal, né, em setembro de 99, para ser mais preciso, e a partir de lá, né, a gente foi se desenvolvendo no mercado, tateando, porque hoje eu não tenho ainda, né, uma estatística onde eu posso dar um enter aqui e aparece o tamanho de mercado que nós podemos ainda explorar. Né, a minha pegada diária com a equipe é justamente sempre pensando que nós temos um infinito de oportunidades ainda a ser exploradas, né?
E eu me deparei sempre muito, durante esses últimos 22 anos de cabotagem, as pessoas dizendo, a cabotagem não desenvolve, a cabotagem não cresce, né? Então, aí estão alguns números desde 2011, vocês podem ver, a métrica aí é em TEUs, né? 20 Equivalent Unit, né? Que normalmente nós utilizamos no nosso segmento, né? Então, desde 2011, em azul está a carga doméstica, então você vê que ela é bastante preponderante, apesar que nos últimos anos também os navios de cabotagem, não só da Aliança, né? Mas da Login, da Mercosul Line, que são dois grandes players no mercado também, estão, né, transportando no que diz respeito também a feeder, né? O conceito feeder é justamente as cargas de importação e exportação em regiões onde os navios internacionais não têm conexão direta. Se você quer movimentar, por exemplo, né, dentro de um conceito hub, nós temos 3, um deles é Itapuá, daí temos Sepetiba e Pecém, são 3 grandes hubs do nosso grupo. E então uma carga que venha da Ásia para Manaus, né? Nós não temos navios diretos para Manaus, consequentemente essa carga é descarregada em Sepetiba e quase que imediatamente conecta no navio da Aliança rumo a Manaus. Esse é um exemplo que a gente tem e um volume bastante expressivo. Então esse abóbora justamente mostra também a evolução dessas cargas, né? Obviamente nós como grupo, né, temos uma participação muito forte também nesse número, né, mas temos os outros armadores internacionais como MSC, CMA, CGM, né, Hapag-Lloyd, One, que também hoje, se eles demandam esse tipo, né, de last mile marítimo, eles são, pela legislação, é obrigatório o uso da bandeira brasileira. Então, vocês veem números bastante expressivos, e daí eu coloco aqui ao lado, né, até para dar uma visibilidade daquilo, de como o mercado está crescendo. Nos últimos 10 anos, o crescimento da cabotagem, ele destoa do PIB, o PIB é negativo, é zero, ou é positivo, a cabotagem ela cresce num ritmo de 2 dígitos, a média nos últimos 10 anos foi aproximadamente 2 dígitos. Né? Eu fiz um comparativo, Bárbara, se você puder dar um novo enter, porque ali até mostra o semestre, né? Até para dar uma visibilidade de como já está 2021, mas num paralelo do primeiro semestre de 2021, daí são dados Aliança, esses dados numéricos é o mercado, tá? Dos 3 armadores, né? Onde daí a ABAC, a qual nós somos associados, né? Uma informação livre, né? No site deles você pode pegar esses dados. Então, eu mostro aí para vocês o quanto cresceu a Aliança num paralelo 2021 com o primeiro semestre de 2020, né? O índice é bastante forte em função da grande queda motivada no segundo trimestre pela Covid, né? Mas daí eu fiz questão de trazer também o paralelo com 2019. Então, no paralelo com 2019, né, o nosso ritmo de crescimento no primeiro semestre encerrou aí com positivos 9,8. Bárbara. Também trago para vocês terem uma visibilidade de como começou e como foi a geração, o crescimento de frota mercante, né, utilizada na cabotagem. Né, esses é o histórico Aliança. Então, vocês veem lá, né, em 98, o nosso serviço começou em 99, mas nós começamos com 2 unidades, serviço quinzenal, né, com capacidade de 900 TEUs, e foi aí que o mercado começou a sinalizar, olha, vocês têm que dar a solução e não apenas dar a disponibilidade do navio. Por sua vez, um outro ensinamento do mercado, eu preciso que você seja igual ao caminhão, né, porque a minha demanda é diária. Bom, a gente na cabotagem dificilmente vai ter uma demanda diária, né, mas naquele momento todos os nossos fluxos eram quinzenais, então para as empresas, né, conciliarem, utilizar a cabotagem com serviço quinzenal foi um exercício muito árduo para nós e que rapidamente a gente teve que buscar, né, e dividir com nossos stakeholders
na Alemanha, na época, a necessidade de mais investimentos em navios, até para que a gente pudesse, né, oferecer um serviço pelo menos semanal. Hoje, para vocês terem uma ideia, juntando os 3 players, dependendo do porto, hoje você tem pelo menos 3, 4 frequências semanais de navios para o norte e nordeste. Tá? Só a Aliança tem 2 nos principais portos aqui do sul-sudeste, né? E os nossos concorrentes, né, os demais players, têm outros 2. Bom, vocês notam que a geração de navios hoje já atinge, né, capacidade de 5.550 TEUs de capacidade nominal, né, que é o nosso Monte Sarmento, é o maior navio hoje operando cabotagem na costa brasileira. Hoje a gente vem operando ele, ligando o sul, sudeste, nordeste, indo até Manaus. Então, imagine, hoje as nossas operações, o mercado está bastante forte e a gente vem operando na maioria dos trechos com capacidade máxima, e Manaus principalmente, né, quando chega o Monte Sarmento, a gente, o porto local, Chibatão, que é um grande player, né, que opera, que faz que nos atende, né, ele tem que ter uma mobilização especial quando o navio desse chega, né? Nós chegamos com aproximadamente 2.100 containers, né, para serem descarregados num pier flutuante em Manaus, que é uma característica toda especial, bem diferente daquilo que a gente costuma ver nos terminais aqui portuários na costa brasileira, né? Então, nós, sim, um navio desse porte de 13 de calado, ele sobe o rio Amazonas, né, num trajeto de aproximadamente 1 dia e meio, desde ali da Barra Norte, ali entrando Ilha da Marajó e Macapá e chegando até Manaus. E daí haja recursos em terra para poder, né, fazer uma operação com uma produtividade, onde daí a gente pressiona muito, né, porque navio parado é dinheiro empatado, então a gente tem que fazer a operação ser a mais produtiva possível, e a gente está muito feliz com todos os recursos que o Chibatão nos oferece, e a gente vem conseguindo atender várias cadeias, vários segmentos. Uma visão um pouco da logística integrada de tudo aquilo que a gente vende. Então, a gente está inserido hoje em segmentos de A a Z, clientes de A a Z, né? O mercado provou para nós, né, de que realmente o céu é o limite, né? Segmentos que particularmente eu até via com dificuldade de a gente inseri-lo numa logística integrada com cabotagem, a gente teve o privilégio de desenvolver. Então, óbvio, a nossa operação é carga geral, carga containerizável, mas o containerizável hoje está indo fertilizante, está indo grãos, está indo aço, está indo alumínio, seja ele o lingote, seja ele a bobina, né? Da mesma maneira que vai a latinha, né, de alumínio, a tampa de alumínio, né? E você até tem um ciclo interessante, né, desse tipo de operação, porque a gente daí está inserido desde o lingote, que vira uma bobina, que vira uma lata, uma tampa, que vai para a indústria, né, de bebidas, e que depois isso gera uma logística reversa, né, da sucata de alumínio, né? Então, a gente tem operações, literalmente, não só aquela sucata de fábrica, mas também aquela sucata do sucateiro de rua, né, onde ela é prensada e a gente traz de volta para a indústria, para ela ser consumida ali e virar uma nova bobina e retroalimentando esse ciclo. Então, esse é um exemplo bem interessante, dentre outros que a gente tem, né? A gente segue, além de, né, desses tipos de commodities que eu citei, né, e daí você tem linha branca, linha marrom, né, o arroz, né, eu falei do grão, mas o arroz que nós transportamos, né, aquele que você compra ali, né, pega na gôndola do supermercado, né? Esse é um viés, um dos mais fortes que a cabotagem desenvolveu, seja na parte de alimentos, seja na parte aí de higiene e limpeza e bebidas, entre alguns segmentos aí que a gente atua, né? O que seria essa logística integrada e o porquê, né, de a gente ter um foco tão grande nisso, né? Justamente possibilitar ao cliente, né,
nós sentamos perante hoje, seja um grande player ou um mercado varejista lá no extremo de Boa Vista, né, a gente tem a condição, né, de fazer toda uma gestão, né, da operação dele, desde a coleta na indústria ou num CD, né, e levando até o seu domicílio final, né, dando visibilidade de toda essa cadeia, né, possibilitando que esse cliente receba uma única fatura, tenha um único operador, justamente que ele tenha a porta de acesso justamente para fazer, né, tirar qualquer dúvida de onde está a minha carga, embora hoje, vou mostrar aí, tem alguns recursos, né, a Covid, né, acelerou o processo de digitalização, né, dentro da nossa empresa, e esse é o viés do futuro, né, para qualquer empresa. Então, hoje a gente consegue dar essa visibilidade de uma maneira muito rápida, né, para o cliente, né? Obviamente que a racionalização do custo tem a ver justamente com a escala que nós temos. Então, hoje, quando a gente senta com o operador portuário, né, a gente não está lá para falar da operação de 100, 200 containers, né? Dependendo da escala, a gente tem aproximadamente 1.000, 2.000 movimentos, né, a serem contratados. Da mesma maneira, a gente vem investindo muito também em transporte rodoviário, então a gente tem frota própria em São Paulo, em Manaus, onde a gente está fazendo vários investimentos, né? Esse ano mesmo a gente já contratou uma nova frota que, inclusive, está sendo recebida, a parte dela em Manaus essa semana, né, mas aqui em São Bernardo, onde a gente tem uma base aqui bastante forte já, onde está a nossa frota que atende toda a região de São Paulo. E um viés bastante importante aí também é essa questão da redução do custo, né, da menos avarias. Na teoria, né, o nosso grande trajeto, né, é pelo balanço do mar. A gente sabe que a nossa costa ela não é muito afetada com tempestades, então, mas a gente tem esse risco ainda mais com toda essa mudança climática, né? Mas o nosso longo trecho, ele justamente ele tem aí um caminho bem menos tortuoso, né? Num paralelo com o terrestre. Jaime, desculpe te interromper, 2 minutinhos mais, por favor, para tentar ficar dentro da hora. Desculpa. Tá. E o que não seria, e o que seria de nós se a gente não tivesse esse viés da tecnologia, né? Então hoje o cliente a gente vem investindo cada vez mais. E hoje o cliente tem acesso ao nosso portal, onde ele pode, desde fazer um pedido de uma cotação, abrir o seu booking, né, fazer a sua reserva de carga no nosso navio, ter o tracking real time, seja do navio ou seja da operação terrestre. Isso tudo é disponibilizado hoje pelo nosso portal. Bárbara, eu acho que já está finalizando. E como dar conta de todo esse desafio, né? Ter justamente uma equipe, né? Hoje a gente tem um modelo híbrido, né? Mais voltado aí para a regionalização ainda de maneira muito forte, mas entrando aí também nas verticais, onde a gente está criando foco em alguns segmentos que cada vez mais vem crescendo nas nossas operações, e a gente quer um foco, uma dedicação maior. E aí eu tenho um time, né, de norte a sul, que aí são 55 colaboradores, que faz justamente a aliança ser o que ela é hoje, né, provendo soluções customizadas. Bom, o que eu tinha para passar para vocês brevemente é isso. Meu muito obrigado novamente e fico à disposição aí para questionamentos. Obrigado, Jaime. Desculpa te interromper, só que tem muitas coisas a falar, tá? Mas vamos tentar de ficar dentro do tempo estimado. Então, agora eu vou fazer uma coisa, uma rodada de algumas perguntas, tá? Cada um de vocês tem uns 5 minutos. Eu vou começar com algumas perguntas que recebemos aqui, né? Para o Eudis Furtado. Eudis, tenho estas 2 perguntas para você. Existe algum planejamento de expansão ou tipo consórcio de ferrovias que venha abranger o Cone do Sul, aquela parte, né, entre Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai? Existe algum planejamento? Obrigado pela pergunta, Ivan.
a gente tem na discussão da renovação da Malha Sul, e essa discussão está em estudos ainda, né, existe um estudo para fazer a conexão com a Argentina, né, mas não através de consórcio operando integrado em outros estados. A gente ainda não avançou nesse estudo. A gente tem, né, nesse estudo da Malha Sul, duas possibilidades de integração. Uma seria através de Uruguaiana com a Argentina, a outra seria através de Guaíra, aí a Ferroeste, é uma ferrovia estadual do estado do Paraná, que teria a possibilidade de chegar até Guaíra e fazer uma integração com o Paraguai. Mas ambos ainda em momentos de estudo, Ivan, mas essa conexão com a América do Sul é pensada aqui no nosso trecho da Rumo, nesses dois pontos de conexão. Muito obrigado pela pergunta. Perfeito. Aproveitando, Eudis, tem outra pergunta que é a seguinte. Temos diversos aspectos que dificultam a implantação de uma infraestrutura ferroviária, não? Em particular de infraestrutura ferroviária de cargas no Brasil. Rumo é dedicado basicamente a cargas, como tipo regulação ambiental, recursos financeiros e outros. Para você, no tuo entender, o que precisa ser feito para tentar de agilizar l'ampliazione da Malha? Questa è una pergunta da 6 milioni di dollari, immagino. Ma na tua experiência, o que você acha que para tentar de facilitar estas várias variáveis negativas que impactam sua ampliação? Sem dúvida, uma ótima pergunta e de 100 milhões de dólares. Acho que o Torelli também, fazendo um paralelo, abordou muito bem as dificuldades regulatórias e, por outro lado, sem dúvida, ele engrandeceu todo o trabalho que tem sido feito pelo Ministério da Infraestrutura. Eu acho que a figura do ministro tem sido, né, determinante em todo esse avanço, né, Ivan? Então, não existe uma bala de prata, uma única coisa, mas eu acho que a simplificação regulatória, como tem sido feita. Então, tem esse estudo sobre ferrovias, né, estaduais, então o governo tem estudado isso. E eu acho que assim, o grande ponto aqui é enfrentar as questões e não deixar de, né, varrer a sujeira para baixo do tapete, né? Eu acho que o grande ponto que tem sido diferencial tem sido desse Ministério de Infraestrutura atual, tem sido o enfrentamento das questões. Então, ouvir os concessionários, ouvir o público, né, ouvir os clientes, o que tem, pegar essas demandas que o Brasil tem, essa carência que o Brasil tem na infraestrutura e encaminhar isso de forma técnica, principalmente, de forma ágil. E eu acho que assim, isso tem sido feito e começou a ser feito nesse governo, e isso tem que dar sequência nisso. Então, a gente tem que ter um ambiente regulatório simplificado, as questões ambientais têm que ser lógicas, como o Torelli falou, não pode ser algo que nem ninguém consegue entender o que está sendo pedido. Então, acho que essa simplificação regulatória vai acelerar muito o avanço da ferrovia no Brasil, bem como da rodovia e da integração entre os modais. Provavelmente, então, como em todas as coisas, mais que simplificação, certeza, né? Certeza de regras, clareza e certeza, essa coisa melhor. Quando não sabe o que enfrenta, se consegue planejar como custos, como prazo e tudo isso. Eudis, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Una pergunta para o Luis Torelli. Dunque, no concetto di multimodalidade, o trasporto rodoviário tende a ser amplamente mais beneficiado porque claramente a rodovia é o principal conector entre outros demais modais. Na tua opinione, Luis, in qual localizzazione deveriam concentrar-se os principais hubs de conexão de cargas? Bom, essa, se não é de 100 milhões, é de uns 10 milhões de dólares também, né? Eu acho que do mesmo jeito que não tem um modal melhor, não tem um local melhor. Eu acho que vai ter determinados tipos de carga que vão depender de um modal mais próximo de regiões de portos, por exemplo, ou determinados tipos de carga que vão depender de modais mais próximos de regiões de aeroportos, coisas assim. Então, eu acho que essa é a parte importante de dar, às vezes, um passo atrás e estudar toda a malha, tudo que está acontecendo, de onde vêm as cargas, para onde vão as cargas, para poder fazer o last mile, né? O próprio Jaime colocou ali.
Não adianta você ter uma movimentação bulk, uma movimentação de grandes volumes, se você não conseguir fazer o last mile para alguns tipos de carga. Então, se você vai olhar para um transporte, às vezes, de pequenas encomendas, a logística do e-commerce que a gente está falando agora, você tem que ter hubs em locais que recebem carga de vários outros modais. Então, aqui você vai falar, vamos ter próximos a Campinas, vamos ter próximos a São Paulo, vamos ter próximos a Rio de Janeiro, próximos a Belo Horizonte, que eu consigo pegar de vários jeitos e distribuir. Então, de fato, o last mile usual, por enquanto, ainda é rodoviária. A gente está olhando já o desenvolvimento de coisas como drones para cargas menores. Então, tem um mundo novo também vindo aí. Mas eu acho que cada estudo tem que olhar para uma matriz mais ampla, não é simplesmente a geografia mais simples. Entender todo tipo de modal que eu quero interligar e aí sim ver onde que é o melhor local. Perfetto. Gente, lembrando nuovamente che la pregunta non può essere fatta direttamente perché somos quasi 100 persone che partecipano a questo webinar. La pregunta tem que chegar somente no Q&A e novamente naquele pergunta que nós não conseguimos, por razão de tempo, responder, o nosso testemunho não consegue responder, pode enviar para a e-mail da Italcam, italcam@italcam.com.br e nós vamos responder junto aos nossos relatores. Luis, uma outra pergunta. Como o Grupo Pátria desenvolve ações no sentido de gerar sinergia entre as empresas do grupo que favoreçam a multimodalidade para conectar exportação e importação que utiliza o seu ativo? Qual é a estratégia? Como estou entendendo, nossos aqui espectadores está querendo entender como se cria sinergia entre, né, as várias atividades de multimodalidade. Qual é a tua opinião? Bom, o Pátria tem um modelo de gestão que envolve vários comitês internos. Então, nós temos grupos de diferentes empresas, não só do próprio Pátria, né? E eu, mesmo fora do Pátria, antes de me juntar ao grupo, eu fui convidado para algumas dessas conversas, alguns desses comitês, para discutir como integrar melhor, ou como entender melhor um determinado negócio em que o Pátria gostaria de investir. Então, quando a gente começou a trabalhar pensar em ferrovia lá atrás, vamos buscar no mercado pessoas que entendam de ferrovia. Quando fomos olhar para aeroporto, vamos buscar no mercado pessoas que entendessem de aeroporto. E começamos a botar gente com um perfil diferente, né? Gente que vem do mundo comercial, gente que vem do mundo operacional, para, de uma forma conjunta, discutir o que eu posso fazer aqui para melhorar, como é que eu integro isso melhor. E eu vou dar um exemplo que eu acho que é importante de como o Pátria trata esses temas, né? O Pátria opera com a Hidrovias do Brasil no Arco Norte. Em um determinado momento se discutia melhorar as condições da BR-163. E, na mesma época, tinha uma discussão sobre ferrogrão. O Pátria, né, através da Hidrovias, financiou um estudo de mercado na região para entender todo o perfil de mercado, todo o perfil de crescimento e doou esse estudo para o governo, para que o governo usasse tanto na discussão da 163 quanto na discussão da ferrogrão. Então, os dados que o governo acabou usando acabou sendo esse material que a própria ferrogrão fez. Ah, mas eu estou alimentando, né, eventualmente, uma concorrência. A 163 ela liga ao porto de Miritituba, onde a Hidrovias opera, mas ela também liga ao porto de descarga da Hidrovias. Eu não estou alimentando competição, eu estou alimentando o mercado. O mercado precisa crescer. Se o mercado todo cresce e eu cresço com as alternativas, todo mundo cresce. Se eu fico restrito, de novo, como eu já falei, fico restrito a um modal, eu vou criar, não, eu só vou fomentar a hidrovia aqui. O próprio produtor vai ter restrição de aumentar a sua produção, porque ele não vai ter como escoar. Ele pode escoar via rumo, ele pode escoar de caminhão. Não, se eu tiver 3 opções, ele pode escoar de rodoviário, ele pode escoar de hidroviário, ele pode escoar de ferroviário. Todo mundo vai querer produzir. Eu sei que eu vou conseguir transportar. Não vai ter aquele dia de momento de pico que ninguém vai querer transportar para mim. Tem um monte de oferta de transporte. Então, acho que isso é importante. E o Pátria tem essa visão. Ele olha para todas as pontas, ele junta numa mesma mesa diferentes perspectivas sobre aquele tipo de coisa, traz gente de fora, gente do mercado. Em várias discussões, eu participei, inclusive, com traders, com o cliente do transporte, mas como é que você quer?
que você precisa, no final das contas, para eu poder, de alguma forma, te ajudar. E aí ele vai tocando. Ele investe onde, de fato, faz sentido do ponto de vista do mercado. Perfetto. Luiz, muito interessante a tua resposta. São temas muito interessantes a debater, tá? Pena que não temos muito tempo. Chegaram muitas perguntas aqui, meus amados senhores. Então, nós vamos a encaminhar para todos vocês, vamos a fazer da filtragem um pouco para encaminhar nossos associados. Jame, tenho duas perguntas para você. Vamos lá. A primeira, por que a carga fracionada na cabotagem praticamente é pouca, inexistente, né? Tem pouca carga fracionada. Quais as principais dificuldades enfrentadas pelo setor para que seja mais viável no futuro, no próximo futuro? Sim, bom, falando um pouco de aliança, a gente sempre buscou também, né, o mercado sempre nos sinalizou a necessidade de a cabotagem ofertar também uma operação de carga fracionada, né? Fato é que à medida que a gente foi investindo, crescendo, o mercado veio se interessando cada vez mais pelo tipo de modalidade que a gente oferece, acaba que a carga fechada foi ocupando cada vez mais espaço, né, seja a refrigerada, seja a carga seca. Consequentemente, vários projetos que a gente buscou, né, a gente vem ano atrás de anos dizendo, não, agora vamos trazer o projeto do fracionado. Bom, nesse momento a Aliança tem algumas operações bastante limitadas, né? Por exemplo, podemos dizer que a gente tem uma operação, por exemplo, saindo de São Paulo, né, para Manaus, mas num volume ainda bastante limitado. Não posso entrar em detalhes, mas em 2022, sim, a gente vai ter uma operação, um projeto mais encorpado, né, dentro das expectativas que o mercado vem nos questionando cada vez mais. Mas sim, eu acredito que a partir do segundo trimestre, pelo menos do nosso lado, a gente vai poder dar uma amplitude, né, de oferta também em carga fracionada via cabotagem. Que bom. Tá bom, que bom, que bom. Então, Jame, também para par condicio, também para você uma pergunta da 100 milhões de dólares, tá bom? Para não desequilibrar com outros nossos. Então, o que está impedindo a votação do PL 4199, a BR do Mar, no Congresso Nacional? Você entende que esse PL seja a solução para a nossa cabotagem ou... Ok, pergunta da Bom, o que está acontecendo com a BR do Mar lá é um jogo, como tudo nesse país, político, é o estica e puxa, né? Cada um puxando para o seu lado os interesses, né, particulares de uma região, de um segmento, de um grupo empresarial ou não, mas, enfim, tem os políticos atuando ali e está se tornando uma colcha de retalho. Para nós que estamos já inseridos, né, no modal e desenvolvendo, para quem já investiu muitos milhões nesse modal, a BR do Mar faltou algumas cerejinhas do bolo, né? Ele não tratou da questão de carga tributária, ele não tratou da burocracia, né? Para você ter uma ideia, hoje para os nossos clientes não se assustarem, né, e verem a cabotagem como um impeditivo, né, de opção logística para ele, a gente, muito da burocracia que ainda existe, tiveram alguns avanços, sim, né, não seria lógico de minha parte falar que não tiveram, mas ainda tem muito a melhorar, né, as interfaces com os órgãos, alguns órgãos regulatórios na cabotagem tem vários, né, tem desde Marinha, Receita, Polícia Federal, tudo que você pode imaginar, né, a gente tem interferência. Consequentemente, a BR do Mar não tratou de racionalizar essa burocracia. Então, o papel ainda é um mal necessário nessa intermodalidade, né? Alguns avanços, bom, hoje a gente não leva mais papel a bordo, não leva através de um courier, né? Quantos e quantos milhares de reais a gente investiu em courier, né, para estar transportando CTF, nota fiscal, né, e alguns outros documentos, né? Isso a gente digitalizou, né, e algumas evoluções de algumas secretarias da Fazenda possibilitou, né, ter transferências digitais, né, de toda essa operação que está a bordo, tá? Mas ainda tem muito espaço para melhoria.
E é isso a BR do Mar não tratou. A parte de carga tributária, bom, esse é um ponto que a gente já fala há bastante tempo, né? Eu acho que poucos sabem, mas o navio ele utiliza o bunker marítimo. Hoje em dia é o VLSFO, que resumindo, é o bunker com baixo teor de enxofre, então ele é mais sustentável. E esse combustível ele é vendido pela Petrobras, preço mundial, preço do dia em escala no mercado internacional, né? Hoje a Petrobras ela vem mirando não apenas Roterdã, mas também o mercado de Singapura, né? Como é que está o preço do petróleo e do bunker, e esse é o parâmetro que ela utiliza para vender bunker aqui, mas a taxa, né, cambial, o dólar, e daí todo mundo sabe, né, lá em início do ano passado, esse câmbio estava em 4,20, 4,40, hoje ele está em 5,40, 5,20, então você imagina a sobrecarga de custo que o bunker tem sido gerado aí nos últimos 12, 13 meses, né, a gente buscou algumas alternativas, até de algumas parte da recuperação de parte desse custo junto às nossas ofertas comerciais, mas ele onera muito. E fora a questão cambial, ainda a gente tem a carga tributária. PINs, COFINS, ICMS, CID, né? Isso também a gente tem no nosso custo de bunker, que ele é um dos principais custos que a gente tem inserido, e vocês imaginem, um custo dolarizado com receita 100% em reais, né? Então, é um desafio aí. E a BR do Mar não está tratando disso. Né, alguns detalhes aí de importação de um navio de bandeira brasileira, bom, eu não gostaria de me alongar, né, mas isso traz algumas inseguranças trabalhistas que a nossa empresa está bastante preocupado, né, porque possibilita, né, uma pessoa, né, habilitada ali, marinha mercante, a estar a bordo, né, do nosso navio, ele seguir uma legislação trabalhista não brasileira, né? E você sabe que a legislação trabalhista brasileira ela tem um viés de bastante benefícios para nós e para o marítimo também, tá? E certamente o marítimo brasileiro não vai desejar ter uma legislação trabalhista da Filipinas, do leste europeu, né? Então, são alguns detalhes importantes que daí a gente está tratando através da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, a ABAC, né? E nos defendendo também ali dentro das discussões do marco regulatório. Então, também aqui na busca de um equilíbrio perfeito. Então, não é com certeza um grande desafio. Obrigado uma vez mais. Eu aqui vou encerrar. Agradeço a todos os palestrantes que não ganharam 100 milhões cada um, mas ganharam com certeza a nossa gratidão. Muito obrigado de verdade. Muito obrigado Eudis Furtado, diretor comercial Operação Sul da Rumo, setor ferroviário. Muito obrigado Luiz Torelli, diretor de operações entre vias concessionárias de rodovias, setor rodoviário. Muito obrigado também a Jaime Batista, Head of Corporate Sales, Aliança Logística e Navegação, empresa de cabotagem, setor portuário. Muito obrigado à nossa diretoria, ao nosso novo presidente, que eu renovo muito caldamente, Richard Schaffer, a nossa bem-vinda. Muito obrigado ao nosso vice-diretor, José Victor Mamed, e à nossa grande diretora, Flávia Vasquez. Mas, mais que tudo, eu gostaria de agradecer de forma especial a todos vocês, mais de 100 pessoas que participaram e nos acompanharam neste evento. Convido todos vocês, quem que ainda não é associado, a se associar na nossa Etalcam, sempre mais bem dirigida pelo nosso presidente Graziano Messana, diretora Adriana Mira. Um agradecimento particolare, in speciale, alla mia grande assistente Barbara, che sta na regia, na diretoria di questo evento operazionale. Convido a seguire a italcam.com todos os nossos mídias sociais. Nós temos todos os mídias sociais muito fortes. E boa tarde a todos e obrigado uma vez mais. Ciao. Obrigado. Arrivederci.
Obrigado a todos aí. Abraço. Obrigado, um grande abraço. Obrigada, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado Prazer. a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Foi bom o evento? Bom.